Meu nome é Ronaldo e a história começa, como muitas outras, com um telefonema no meio do expediente. Meu avô, Adalberto, tinha morrido fazia quase um ano. Ele era advogado, um daqueles homens antigos que as pessoas respeitavam e temiam na mesma medida. A única coisa que ele deixou foi uma casa, um casarão antigo num bairro residencial onde as árvores são mais velhas que os moradores. E entre todos os netos, ele me escolheu. Ninguém entendeu, mas ninguém questionou. Ninguém peitava o avô, mesmo depois de morto. Eu mal tinha pisado lá desde o enterro. A burocracia do inventário se arrastava e, para ser sincero, eu não tinha pressa. Cada canto daquela casa era um lembrete da presença dele, uma cobrança silenciosa que eu nunca soube como atender. Pois bem, era uma quinta-feira. Eu estava no escritório tentando resolver uma planilha que não fechava, quando meu celular tocou. Número desconhecido, de outra cidade. Atendi por puro costume. Alô? É o Ronaldo, neto do Dr. Adalberto. A voz era de uma senhora um pouco trêmula, com um chiado de fundo. Sim, sou eu, quem fala? É a Cristiane, meu filho, sua vizinha. Desculpa te ligar assim, no susto, mas tem uma coisa acontecendo aqui. Dona Cristiane. Lembrei dela, uma senhora que vivia há décadas na casa ao lado, sempre na janela. Ela fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. Tem gente estranha aí no seu terreno, desde ontem, ficaram cavando no quintal. Achei que você devia saber. Fiquei um tempo em silêncio com o telefone na orelha, só ouvindo a estática. Cavando? Quem cavaria o quintal do meu avô? Agradeci a dona Cristiane, disse que ia dar um jeito e desliguei. Minha primeira reação foi puro incômodo. Pegar a estrada por causa de uma vizinha que talvez tivesse visto coisa demais? Mas a imagem do meu avô veio na hora. Ele nunca deixaria algo assim passar. E agora, a casa era minha. O problema era meu. Avisei no trabalho que precisava resolver uma emergência de família e saí. Foram umas 2 horas de estrada, a maior parte do tempo com o rádio desligado, só pensando no que me esperava. Lembrei das poucas vezes que fui àquela casa na infância. Ela não era um lugar de brincadeiras. Era o domínio de Adalberto, um lugar de silêncio, livros e regras não ditas. Tudo tinha que estar no lugar. A ideia de alguém revirando a terra dele era quase uma ofensa pessoal. Quando cheguei, a rua estava calma, com aquele sol de fim de tarde que deixa tudo com um tom laranja. Parei o carro e desci. O casarão estava exatamente igual. Muros altos, o portão de ferro pesado, a era cobrindo uma parte da parede. Nenhuma marca evidente, nenhum sinal de arrombamento na porta da frente. Por um segundo, achei que tinha feito a viagem à toa. Comecei a andar pela calçada, procurando qualquer coisa fora do normal, quando olhei para a casa vizinha. E lá estava ela. Dona Cristiane, numa janela do 2º andar, só o vulto dela contra a luz. Ela não acenou, só fez um gesto com a cabeça me chamando para perto. Atravessei a rua. O filho dela, um rapaz já na casa dos 40, abriu o portão para mim. Minha mãe está lá em cima esperando o senhor, ele disse, sem muito interesse. A casa dela era o oposto da do meu avô, cheia de pequenos objetos, fotos de família, um cheiro de café passado. Subi a escada de madeira que rangia e a encontrei no corredor. Vem ver, Ronaldo, ela falou baixo, me guiando até o quarto dela. Daqui dá para ver tudo. Ela me deu espaço na janela. O quarto dela tinha uma vista perfeita do quintal do meu avô. Dava para ver tudo. E foi então que eu vi. Perto da mangueira velha, a terra estava toda remexida. Não eram buracos pequenos. Eram 3 ou 4 valas abertas às pressas, fundas com montes de terra escura jogados ao lado. O gramado, que o avô fazia questão de manter impecável, estava todo destruído. Aquilo não era imaginação de uma senhora. Alguém realmente tinha invadido a propriedade e procurava por alguma coisa. Desci as escadas da casa da dona Cristiane sentindo um embrulho no estômago. Agradeci a ela e ao filho que continuava com a mesma cara de paisagem. Ela só me olhou, séria, e disse: "Se cuida, menino, seu avô não gostava de gente mexendo no que era dele." A frase dela não saía da minha cabeça enquanto eu atravessava a rua de volta. Parei em frente ao portão de ferro.
A chave pesada e antiga estava no meu bolso. Por um instante, a vontade de entrar no carro e ligar para a polícia foi enorme. Mas o que eu ia dizer? Tem uns buracos no meu quintal? Eu precisava ver com os meus próprios olhos o que tinha acontecido. Precisava ter certeza. Girei a chave na fechadura. O barulho do metal foi alto demais no silêncio da rua. Empurrei o portão, que rangeu como se não fosse aberto há décadas. Entrei e fechei atrás de mim. O clique da tranca soou alto e definitivo. O ar ali dentro era diferente. Parado, com um cheiro estranho que eu não soube identificar de primeira. Tinha algo de queimado, um cheiro forte, meio azedo, como de fósforo riscado, misturado com alguma coisa mineral. A casa estava na penumbra. As cortinas pesadas bloqueavam a maior parte da luz da tarde. A primeira coisa que notei foi a desordem. Não era um caos de arrombamento, era algo mais sutil. Uma cadeira de jantar afastada da mesa como se alguém tivesse levantado às pressas. Na sala, as gavetas de uma cômoda estavam todas entreabertas. Só 1 centímetro, mas o suficiente para mostrar que foram mexidas. Fui andando devagar, meus passos ecoavam no piso de madeira. Cada ruído parecia um crime. O instinto me levou para o lugar mais importante da casa, o centro de tudo, o escritório do meu avô. A porta estava encostada, empurrei. Lá dentro a bagunça era um pouco maior. Livros fora das prateleiras, papéis espalhados pelo chão. Parecia que o alvo da busca era ali. Meus olhos correram pelo cômodo, passando pela escrivaninha de mogno, pela poltrona de couro, até pararem na parede do fundo. Ali ficava uma vitrine de vidro, onde Adalberto guardava sua espingarda de caça. Era o xodó dele. Lembro de passar horas, quando criança, olhando a arma através do vidro. Fui até lá. O coração começou a bater mais rápido, e o cheiro forte, meio azedo, estava mais forte ali. Olhei para dentro da vitrine e senti um calafrio subir. O suporte de veludo estava vazio. A espingarda não estava lá. E foi nesse momento que a ficha caiu de verdade. O cheiro, a bagunça, a arma sumida. Quem quer que tivesse entrado, talvez ainda estivesse por perto, e estava armado. A única coisa que eu pensei foi: preciso sair daqui. Agora. Meu corpo inteiro deu um passo para trás por conta própria. O instinto gritava para eu correr, para sair daquele escritório, daquela casa. Mas alguma coisa no corredor, algo que eu só percebi de relance, prendeu meu olhar. Era uma mancha na parede. No vão da porta de um dos quartos de hóspedes, uma marca escura, quase preta na penumbra. Não era sujeira. Tinha um padrão estranho, como se algo líquido tivesse sido jogado contra a parede e escorrido em pequenos filetes. Meus pés se moveram antes que eu pudesse impedir. Eu fui andando pelo corredor devagar, sem conseguir respirar direito. A cada passo, a mancha ficava maior, mais nítida. O cheiro de ferro e de alguma coisa adocicada, enjoativa, começou a flutuar no ar. Era sangue. Sangue seco. Cheguei na porta do quarto. Uma parte de mim queria virar as costas e nunca mais olhar, mas era tarde demais. Espiei para dentro. O que eu vi ali dentro não é o tipo de coisa que a gente esquece. Nunca mais. O quarto estava destruído. Uma cadeira de madeira estava em pedaços num canto. As paredes, antes de um tom creme, agora eram uma tela de violência, respingadas e perfuradas por buracos. E no chão havia corpos, ou melhor, o que tinha sobrado deles. Consegui contar 3, mas as posições em que estavam, a forma como estavam jogados, era difícil ter certeza. A cena não fazia nenhum sentido. A violência que aconteceu ali tinha sido extrema, desesperada. Não foi uma execução limpa. Foi uma carnificina. Eu não conseguia processar, eu não conseguia raciocinar, os sons pareciam distantes. Senti o gosto amargo da bile subir pela minha garganta e me forcei a engolir. Meus olhos iam de um ponto a outro, tentando encontrar um sentido que não existia. Uma bota virada para cima, um pedaço de camisa rasgada, o contorno de uma mão no chão. A imagem inteira era tão absurda, tão fora de qualquer realidade que eu conhecia, que por um momento pareceu uma cena de filme.
Um cenário grotesco montado para assustar. Mas o cheiro era real. O silêncio opressivo da casa era real. O terror que começou a se formar no meu peito, uma pressão fria e pesada, era muito, muito real. Eu não sei quanto tempo fiquei parado ali na porta, olhando para dentro daquele quarto. O tempo parecia ter parado. Minha única vontade era dar as costas e sair correndo. Mas eu travei no lugar. Eu só conseguia pensar que precisava sair dali antes que quem fez aquilo voltasse. Foi quando eu ouvi. Veio do escritório, do lugar de onde eu tinha acabado de sair. Um barulho baixo, contido. Um estalo seco de madeira seguido por um clique suave, como o de um trinco de metal sendo fechado com cuidado. O som me tirou do transe. Havia mais alguém na casa, com certeza. Meu corpo inteiro paralisou. Eu estava entre a carnificina de um lado e uma presença desconhecida do outro. O caminho para a porta da sala passava bem em frente ao escritório. Não tinha outra saída. Recuei devagar, sem tirar os olhos da porta do quarto, como se desviar o olhar pudesse fazer os corpos se levantarem. Cada tábua do assoalho rangia alto demais com o meu peso. Um gemido que denunciava minha posição. O ar ficou espesso, difícil de puxar para os pulmões. Parei no corredor ao lado da porta do escritório e prendi a respiração. Eu precisava saber quem estava ali. Com a mão trêmula, empurrei a porta um pouco mais. O cômodo estava na mesma penumbra de antes, mas meus olhos foram direto para a vitrine na parede do fundo. A portinhola de vidro, que estava aberta quando eu saí correndo, agora estava fechada. E ela ainda vibrava de leve, um tremor minúsculo, como se alguém tivesse acabado de encostar nela. E lá dentro, no suporte de veludo que segundos atrás estava vazio, a espingarda do meu avô repousava. Ela estava de volta. Brilhava com uma luz fraca, como se tivesse sido polida recentemente. Perfeita, intacta, como se nunca tivesse saído dali. Naquele instante, uma lembrança veio com tudo na cabeça. Uma conversa antiga, meu avô me mostrando a arma. Ela protege o que é nosso, Ronaldo, sempre. A frase de Dona Cristiane também voltou. Seu avô não gostava de gente mexendo no que era dele. O cheiro de pólvora, a violência no quarto, a arma que sumiu e reapareceu. De repente, tudo fez um sentido horrível. Não havia mais ninguém na casa. A força que tinha feito aquilo ainda estava ali e sempre esteve. Foi quando eu notei um zumbido baixo, quase inaudível, começando a preencher o silêncio. As primeiras moscas começavam a chegar. Não esperei mais nada. Saí do escritório e disparei em direção à porta da sala. Não olhei para trás. Não ousei olhar de novo para o corredor. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui girar a chave na fechadura. Quando a porta finalmente abriu, eu me joguei para fora, para o quintal, e respirei o ar de fora como um homem que se afogava. Fiquei ali, curvado, com as mãos nos joelhos, tentando controlar a respiração. O sol já estava baixo, deixando o céu com uns tons de laranja e roxo. Meus olhos, contra a minha vontade, foram atraídos para os buracos na terra. Os buracos. Agora eu entendia. Aqueles homens não estavam cavando à toa. Eles sabiam, de alguma forma, que havia algo enterrado ali. E meu avô, mesmo do outro lado, não permitiu que seu segredo fosse revelado. Movido por uma necessidade horrível de confirmar o que minha mente já gritava, caminhei até a beira da vala mais próxima. A terra ainda estava fofa, úmida, e no fundo, remexido pela pá dos invasores, algo se projetava da parede de terra. Um pedaço de tecido apodrecido da cor de lodo, e logo abaixo, a curva branca de um osso. Um fêmur humano. O que quer que meu avô tivesse enterrado ali, não era um, mas vários problemas. Problemas que ele resolveu do jeito dele. Levantei a cabeça, o olhar perdido, e vi a silhueta de Dona Cristiane na janela do seu quarto. Ela não se moveu. Continuava lá, a eterna vigia. E uma certeza fria tomou conta de mim. Ela sabia. Talvez não tudo, mas ela sabia de alguma coisa. O medo ainda pulsava em mim, gritando para que eu fugisse. Mas a necessidade de entender por que tudo aquilo aconteceu foi mais forte. Atravessei o quintal, abri o portão e fui até a casa dela.
O filho atendeu de novo, mas dessa vez eu nem esperei que ele falasse. Subi as escadas e a encontrei no corredor. Ela me olhou com os olhos vermelhos, cheios de lágrimas que não caíam. Eram seus parentes, não eram? Minha voz saiu baixa, rouca. Ela desabou. Ela começou a chorar de soluçar, um choro alto que quebrou o silêncio. Entre soluços, ela contou. Contou que, muitos e muitos anos atrás, numa noite de chuva, ela viu pela janela o Dr. Adalberto cavando no quintal. Ele arrastava sacos pesados de lona. Ela nunca soube o que era, mas a ganância a convenceu de que só podia ser algo de muito valor. Dinheiro, joias, talvez até ouro. Uma lenda que ela alimentou por décadas. Eram meus sobrinhos. Ela disse, a voz quebrada. Eles estavam precisando de dinheiro. Eu só contei a história. Eu juro que não sabia. Eu nunca imaginei. Eu a deixei chorando no corredor, voltei para a calçada e fiquei olhando para a casa. Minha casa. A polícia viria, haveria uma investigação, perguntas que eu não saberia como responder. Mas a verdade completa, só eu e o fantasma do meu avô saberíamos. Ele não deixou a casa para mim como um presente. Ele me deixou como seu sucessor, o novo guardião do seu túmulo e dos seus pecados. Agora, o silêncio daquele lugar é minha responsabilidade. A violência que dorme naquelas paredes está sob a minha vigia. Essa foi a minha herança. Não uma casa, mas um mausoléu. E eu sou o caseiro. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Tem gente que envelhece. E tem gente que parece que apodrece em vida devagar demais. É a única forma que eu encontro para descrever o que aconteceu na minha família. Ou melhor, o que aconteceu com meu bisavô, Benedito. Meu nome é Kleber e a história que carrego não é daquelas que a gente conta com orgulho em almoço de domingo. É uma coisa que fica guardada, mofando no fundo da memória. Meu bisavô viveu até os 110 anos. E eu sei que, falando assim, parece uma grande coisa, uma bênção. Mas quem o conheceu nos últimos 30, 40 anos de vida, sabe que não foi nada disso. Eu era criança quando ele ainda estava aqui. E as lembranças que tenho dele não são de um velhinho simpático, com histórias na ponta da língua. São flashes de um homem que parecia um objeto antigo, esquecido num canto da casa. Ele morava numa casinha simples, nos fundos do quintal dos meus avós. Um lugar que sempre tinha um cheiro particular, uma mistura de umidade com algo que eu não sei nomear, um cheiro de tempo parado. Minha avó me pedia para levar o prato de comida dele no fim da tarde. Eu ia com o coração miúdo, não por medo de que ele fizesse alguma coisa, mas pelo silêncio. O silêncio que morava com ele era diferente, pesado. Eu entrava devagar, o assoalho de madeira rangia e encontrava ele sentado na mesma cadeira de balanço de sempre, virado para a janela. Na maioria das vezes, ele nem se mexia. Os olhos, muito claros, quase brancos, não focavam em nada. Eu colocava a comida na mesinha ao lado, murmurava um "a benção, biso" e saía de fininho. Algumas vezes, eu tinha quase certeza de que tinha mais alguém naquele cômodo. Uma sensação estranha, de canto de olho, que sumia assim que eu virava para olhar. A história completa eu só fui entender bem depois, juntando os pedaços que meu avô soltava de vez em quando, sempre com a voz baixa, como se as paredes pudessem ouvir. Ele dizia que o Benedito, na juventude, foi levado para lutar numa daquelas guerras por terra que ninguém mais lembra, num sertão esquecido, onde a vida valia menos que 1 litro de água. Não era exército, nada disso. Era gente do lugar, convocada por um coronel para defender o que era dele. Eles embarcaram numa Maria Fumaça que cuspia fumaça preta e atravessava uma paisagem seca de terra rachada. Meu bisavô contava que a primeira vez que o estranhamento bateu de verdade foi numa manhã, quando a tropa improvisada marchava para tomar uma posição. No meio do caminho, numa planície aberta, eles viram uns homens. Eram uns 4 ou 5 cavando. O sol batia forte e só se ouvia o barulho das pás entrando na terra dura.
Meu avô disse que o Benedito se afastou um pouco da fileira e perguntou para um deles o que estavam fazendo. O homem nem parou de cavar. Só levantou o rosto suado e respondeu com a voz gasta: abrindo o descanso para quem não volta. Aquilo já foi o suficiente para deixar todo mundo com um gosto ruim na boca. Eles seguiram em frente, a imagem daqueles homens e das covas abertas na memória. A batalha, se é que se pode chamar assim, foi um caos de tiro e facão. No fim do dia, os que ficaram de pé voltaram pelo mesmo caminho, carregando os companheiros que tinham morrido. E foi aí que a coisa ficou feia de verdade. Quando chegaram de volta na planície, as covas estavam prontas, e o número de buracos batia exatamente com o número de mortos que eles traziam. Enterraram cada um dos seus em silêncio. No final, quando acabaram, notaram uma coisa: tinha sobrado uma cova, aberta, vazia, esperando. Na hora a gente tenta arrumar desculpa, né? Pensaram que os homens erraram a conta, que alguém se confundiu. Mas a imagem daquele buraco no chão, escuro, não saiu da cabeça de ninguém. Na vez seguinte, semanas depois, a cena se repetiu. A marcha, a planície, os mesmos homens cavando com a mesma indiferença. E depois do combate, a mesma conta dos diabos. Um corpo para cada cova e uma cova sobrando. Dessa vez, ninguém falou que foi engano. O silêncio que ficou entre os homens era a prova de que todo mundo entendeu. Aquilo era um aviso. E meu bisavô, por algum motivo que ele nunca soube explicar, sentiu que o aviso era para ele. Aquele buraco vazio tinha o nome dele. Na terceira vez que o grupo dele foi chamado para briga, meu avô disse que o clima já era de enterro. Ninguém mais tinha esperança de voltar inteiro. Quando eles passaram de novo pela planície e viram os homens das pás, foi como encontrar um conhecido indesejado. Meu bisavô Benedito nem tentou falar com eles. Apenas contou os buracos abertos e sentiu no fundo que um daqueles era para ele. Naquela noite, antes do confronto, ninguém dormiu direito no acampamento. O pessoal limpava as armas em silêncio. Outros só olhavam para o fogo, perdidos nos próprios pensamentos. Benedito, sentindo um aperto que não passava, levantou-se e caminhou até a beira do acampamento, na direção das covas. A lua deixava a terra seca com uma cor de osso. E foi lá que ele os viu. Ao lado da última cova, a que estava mais afastada, ele viu sua mãe, sua esposa e seus 2 filhos pequenos. Não estavam de verdade, ele sabia. Eram como um vapor, figuras que tremiam um pouco sem cor que o luar atravessava. E choravam. Um choro mudo, que não fazia som, mas que ele sentia dentro do peito. Eles não olhavam para Benedito. Olhavam para o buraco vazio no chão. Naquele momento, ele entendeu. Não era uma visão sobre a morte dele. Era sobre a dor deles. Aquilo quebrou alguma coisa dentro do meu bisavô. Não era mais sobre morrer ou viver. Era sobre apagar aquela cena da existência. A ideia que surgiu na cabeça dele foi um relâmpago, uma ideia de puro desespero. Aquela cova não podia ficar aberta, mas ele também não podia entrar nela. Então, outra pessoa teria que ocupar o lugar. A luta do dia seguinte foi para ele um borrão. Ele se moveu, atirou, se defendeu, mas a mente estava em outro lugar. Estava no plano que se formou durante a madrugada. Assim que a poeira baixou e os tiros pararam, ele não procurou descanso. Esperou a noite cair de vez e, enquanto os outros cuidavam dos seus feridos, ele se esgueirou para fora do acampamento. Foi na direção onde os corpos dos inimigos tinham ficado espalhados, sem ninguém para recolher. O cheiro era forte e a tarefa era horrível. Ele mexeu em alguns, procurando. Não sei dizer o que ele buscava. Talvez um que tivesse a mesma altura, o mesmo tipo de corpo. Encontrou um rapaz que não devia ter nem 20 anos, com o rosto virado para a terra. Arrastar o corpo de volta foi a parte mais difícil. O peso morto, o contato da pele fria. Cada metro que ele andava era um passo a mais na direção de algo sem volta. Ele chegou na cova vazia. A visão da família não estava mais lá, mas a lembrança do choro silencioso ainda ecoava nele. Com a força que restava, empurrou o corpo do desconhecido para dentro do buraco.
Ele pegou uma pá que os coveiros tinham deixado para trás e começou a jogar a terra por cima. O som da terra caindo sobre o corpo era oco, final. Cada pá de terra que ele jogava ali parecia abafar o choro da família em sua cabeça. Ele não estava tapando um buraco, estava virando uma página que nunca deveria ter sido aberta. A partir daquele dia, as coisas mudaram. Não foi algo que ele percebeu na hora, mas com o tempo, a diferença ficou clara e assustadora. Nos confrontos que vieram depois, a sorte do meu bisavô deixou de ser sorte. Virou outra coisa, uma aberração. Meu avô contava que, certa vez, eles estavam entrincheirados e um tiro de canhão, ou algo parecido, acertou em cheio o lugar onde Benedito estava. A explosão jogou terra e pedaços de gente para todo lado. Quando a poeira baixou, os que sobraram deram como mortos todos os que estavam naquela posição. Era impossível alguém ter escapado. Mas, horas depois, no meio da noite, os sentinelas viram um vulto se mexendo nos escombros. Era Benedito. Ele saiu de debaixo de 2 companheiros mortos, coberto de sangue que não era dele, com a roupa rasgada, mas sem um arranhão. A reação dos outros homens não foi de alívio. Foi de espanto. Um espanto que virou desconfiança. Ninguém comemorou. Eles apenas olhavam para ele de longe, com os olhos arregalados, como se estivessem vendo um fantasma. As conversas paravam quando ele se aproximava. Ninguém mais dividia a comida ou o cantil de água com ele. Meu bisavô, que antes era só mais um no meio de tantos, virou uma figura solitária. Aconteceu de novo numa outra ocasião, durante uma emboscada numa estrada estreita. O tiroteio começou do nada, dos 2 lados do caminho. Homens caíam na frente, atrás, ao lado dele. Ele contava que sentiu o vento de uma bala passando rente à sua orelha tão perto que ele ouviu o zumbido. Outra rasgou a manga da camisa dele, mas nenhuma o tocou. Ele atravessou o meio do tiroteio, pisando sobre os corpos dos amigos, e chegou do outro lado inteiro. Dessa vez os sussurros viraram quase acusações. Diziam que ele tinha o corpo fechado, que tinha feito algum pacto, e no fundo ele sabia que era verdade. Aquela sobrevivência não era uma proteção, era uma condenação. Ele não tinha mais o direito de morrer como os outros. Estava preso aqui, caminhando entre a vida e a morte, enquanto todos ao seu redor seguiam o caminho normal da vida. Ele começou a entender que o preço por ter preenchido aquela cova era o de se tornar um fantasma antes mesmo de morrer. A guerra, ou seja lá o nome daquilo, uma hora acabou. Meu bisavô voltou para casa. Meu avô conta que a alegria do reencontro foi imensa, mas que durou pouco. Minha bisavó e os filhos o receberam com festa, mas logo perceberam que o homem que voltou não era o mesmo que tinha partido. Ele estava mais quieto, olhava para o nada por horas e, às vezes, acordava no meio da noite com uns gritos abafados. O que ele viu e fez naqueles anos tinha deixado uma marca que não ia sair nunca mais. O tempo começou a passar. E foi aí que a maldição de verdade apareceu. A vida de todo mundo seguia seu rumo. Os filhos cresceram, se casaram, tiveram seus próprios filhos. Um deles, meu avô. As rugas apareceram no rosto da minha bisavó. O cabelo dela ficou branco como algodão. As casas da vizinhança mudaram. A estradinha de terra ganhou umas pedras. O mundo envelhecia. Mas Benedito não. Ele envelhecia num ritmo diferente, lento demais. Era como ver uma árvore de madeira de lei ao lado de plantas que nascem e morrem na mesma estação. E tinha o visitante. De tempos em tempos, a cada par de anos mais ou menos, um homem aparecia no portão. Era sempre o mesmo. Um sujeito magro, com o rosto curtido de sol e as roupas gastas, carregando uma pá no ombro. Ele batia palma e, quando minha bisavó atendia, ele perguntava com a voz baixa e neutra: "O Benedito ainda mora aqui?" Ela, já acostumada e com um arrepio que nunca passava, respondia que sim. O homem então dava um aceno lento com a cabeça. "Diga a ele para não se esquecer." Era só o que ele dizia antes de se virar e sumir pela estrada. Nunca disse do que Benedito não podia se esquecer, mas ele sabia. A primeira grande quebra aconteceu quando minha bisavó se foi.
Ela morreu de velhice, dormindo, uma morte tranquila. Meu bisavô ficou ao lado dela o tempo todo. Vê-lo segurando a mão enrugada dela foi, segundo meu avô, a coisa mais triste do mundo. Porque ela estava completando o ciclo dela, indo descansar. E ele estava ficando para trás, numa estação de trem abandonada, vendo o último trem partir. Depois dela, a solidão dele se tornou uma coisa que dava para sentir no ar. Ele viu seus próprios filhos envelhecerem e adoecerem. Ele enterrou o mais velho, depois o mais novo. Ele viu netos nascerem, crescerem e se tornarem adultos com suas próprias preocupações. Para nós, ele era o bisavô Benedito. Para ele, nós éramos apenas mais rostos na passagem do tempo que não parava para ninguém, menos para ele. Nos últimos anos, a memória dele começou a se perder. Ele esquecia o nome do meu avô, mas tinha pesadelos nítidos com o rosto do rapaz que ele enterrou. Ele não se lembrava do que tinha comido no almoço, mas se lembrava perfeitamente do som da terra caindo sobre o corpo, abafando tudo. A tal sombra do soldado desconhecido, que antes era uma sensação, agora parecia ser sua única companhia naquele quartinho nos fundos. Ele não estava mais vivendo. Estava apenas durando como uma pedra, esperando um fim que ele mesmo tinha barganhado para que nunca chegasse. Meu bisavô Benedito morreu numa terça-feira de manhã, dormindo. O fim dele foi o oposto da vida que ele teve. Silencioso, sem alarde, natural. Tinha 110 anos. No enterro, senti uma mistura estranha de tristeza e alívio no ar. Parecia que não estávamos enterrando uma pessoa, mas uma história inteira. Uma longa e cansativa história que finalmente chegava ao fim. Alguns dias depois, eu estava ajudando meus avós a esvaziar a casinha dos fundos. Era um trabalho melancólico, empacotar uma vida inteira de silêncio. Foi no fundo de uma gaveta, enrolado num pedaço de pano puído, que eu encontrei uma bolinha de chumbo amassada e escura. A bala que, segundo a história, tinha passado zunindo pela orelha dele naquele dia. Sem pensar muito, coloquei no bolso. Um pedaço daquela história absurda agora era meu. A vida continuou. Por meses tudo ficou normal. A história do bisavô Benedito começou a se assentar na minha cabeça como um causo de família, uma lenda particular. A sensação de peso que ela trazia foi diminuindo. Até a quinta-feira da semana passada. Eu estava em casa, já era tarde da noite e levantei para beber água. O corredor do meu apartamento estava escuro, iluminado só pela luz fraca que entrava da rua. E eu vi, de relance, no fim do corredor, a silhueta de um homem parado. Alto, magro. Foi uma fração de segundo. Quando foquei o olhar, não tinha nada ali. Meu cérebro me disse que foi um truque de luz, cansaço. Mas o arrepio que subiu pela minha nuca foi bem real. A confirmação veio ontem. Eu voltava do trabalho a pé. Na minha rua, debaixo de um poste de luz que vive piscando, eu o vi de novo. Um homem com roupas que pareciam velhas, sujas de terra. O rosto dele estava na sombra, mas eu sentia os olhos dele em mim. Ele não se mexia, só observava. Meu passo foi diminuindo. Eu não o conhecia, mas alguma parte de mim reconheceu aquela presença. O ar ao redor dele parecia mais parado, carregando um cheiro fraco de terra úmida e revirada. Passei por ele sentindo o corpo inteiro tenso, abri o portão do meu prédio sem olhar para trás e subi as escadas correndo. Só quando tranquei a porta do apartamento foi que a ficha caiu, com um soco no estômago. Meu bisavô finalmente descansou. O lugar dele na terra foi ocupado e a pena cumprida. Mas e o dono original daquele lugar? O soldado que ele enterrou? Aquele que teve seu descanso roubado? A dívida dele foi paga com 110 anos de solidão. Mas a sombra daquele homem, ao que parece, não se aquietou. E agora que o devedor original se foi, ela veio cobrar quem ficou com a dívida. A herança que meu bisavô me deixou não foi a história. Foi o eco dela. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos.
Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.